Se você, assim como nós, gosta de conhecer a cultura de outros países, fica com a gente até o final desse vídeo para descobrir 10 fatos curiosos sobre a Noruega. É isso aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Eu sou a Fabiola. E você está no canal Traços do Mundo. A Noruega é um país escandinavo localizado no continente europeu e ela é repleta de geleiras, fiordes e montanhas. E a sua capital é a cidade de Oslo, que tem mais ou menos 650 mil habitantes. Ela é repleta de áreas verdes e museus também. Esse país nórdico possui uma população de aproximadamente 5.300.000 habitantes, então bora conhecer esses fatos curiosos com a gente. Fato número 1. Os noruegueses inventaram o salmão no sushi. Pois é, pode soar estranho, né? Porque a gente sabe que o sushi é uma comida típica japonesa, mas lá no Japão, antigamente eles comiam sushi com atum e com outros peixes e não com salmão. Os japoneses até consumiam o salmão, só que em refeições baratas e também frito. Mas a Noruega, esperta, né? Estava lá do outro lado do mundo já vendo ali, pensando numa oportunidade de negócio. Os japoneses não gostavam de consumir o salmão porque, segundo eles, esse peixe tinha muito parasita. Mas os noruegueses conseguiram desenvolver algumas técnicas para criar esse peixe em cativeiro e retirar esse parasita. A Noruega então começou a produzir muito salmão. E aí eles começaram a ver a necessidade e a oportunidade de exportar o peixe. Os japoneses eram autossuficientes, eles não precisavam comprar peixe de outros países para poder consumir. Só que com o aumento da população, eles começaram a pensar nessa possibilidade. E foi aí que os noruegueses se aproveitaram da situação e tentaram introduzir o salmão no Japão. Só que não foi uma coisa tão simples, porque isso fazia parte da cultura deles, né? O baixo consumo do salmão no país. A Noruega não desistiu da luta. Eles tentaram de várias formas introduzir o salmão na cultura japonesa. Fizeram campanhas publicitárias, muitas negociações, até que um supermercado japonês aceitou vender o salmão. E nisso, foram 10 anos para eles conseguirem fazer os japoneses se acostumarem a comer o salmão. E aí a gente chega no sushi que a gente tem hoje, né? Segundo fato curioso sobre a Noruega é que lá impostos e tributos são informações públicas. Para quem não sabe, a Noruega é considerado como um dos países menos corruptos no mundo. E esse fator dos impostos e tributos, eles são um diferencial para ajudar nessa questão do índice, né, de corrupção baixa lá. Por quê? Como são informações públicas, lá qualquer um pode acessar o que uma pessoa de bem, uma pessoa comum ali do dia a dia, né, um cidadão comum, tudo que ele recebe, o que ele paga, o que ele deixa de pagar. Por exemplo, eu tenho o meu salário e pago os meus impostos, ou não pago. A Fabiola, se ela quiser, ela consegue entrar no site da administração tributária lá da Noruega, no caso do país, e ela consegue acessar todas essas informações, saber o que eu tô pagando, o que eu tô deixando de pagar. Então isso é um negócio bem interessante porque ele evita bastante fraudes e até mesmo sonegação de impostos, né, que são coisas recorrentes aqui no Brasil. Um outro ponto que vale destacar é que a Noruega ela é considerada como um dos países também que tem os impostos mais altos do mundo. Ou seja, se a gente acha que aqui no Brasil a gente paga muito imposto, né, Fabiola? Lá na Noruega o negócio é demais. Só que a diferença daqui para lá é que aqui a gente não vê esses impostos voltando para nós em infraestrutura, de serviços, de saúde, de lazer. Já na Noruega não, é diferente. Todo esse imposto que o cidadão ele arrecada na verdade ele paga para a arrecadação do país, ele depois vê todo esse imposto voltando para ele em infraestrutura de educação, de saúde e de lazer. Então isso é um fato que é interessante por esse lado de ser citado. E é proporcional à qualidade de vida, né, que a pessoa tem no país. Exatamente. Apesar de ter esses altos impostos, a taxa de pobreza lá é bem mínima. Por quê? Porque o salário que você ganha lá, você consegue viver tranquilo, pagando todos esses mesmos altos impostos e também pagando todos os seus alimentação, saúde, tudo que você precisa. O terceiro fato é que existe um território ártico norueguês que é uma zona livre de visto. Ou seja,
Lá você pode trabalhar, inclusive morar, independente da sua nacionalidade, sem a necessidade de um visto. Esse lugar é Svalbard. Talvez o que impeça as pessoas de ir pra lá é o frio. É um lugar muito, mas muito gelado. É isso mesmo, porque o que acontece? Svalbard, como ela mesma citou, que é um território ártico norueguês, ele não é continental, ou seja, ele não é colado com o continente, o país continental, Noruega. Ele é uma porção de terra que fica perto ali do Polo Norte, então é muito frio. Um detalhe muito engraçado, né? Engraçado não, mas assim, bizarro de se dizer, é que o que acontece? Você não pode morrer lá no território de Svalbard. Quando uma pessoa está perto de falecer, ela tem que ser enviada para a Noruega continental e assim seguir o resto da sua vida por lá até chegar ao falecimento. Por quê? Como é um lugar muito gelado, a matéria, né, no caso o nosso corpo, ele não se decompõe devido às baixas temperaturas. Então você não pode morrer lá porque não tem como te enterrar e acontecer o processo natural de decomposição. Então você tem que se mudar quando você já está ali numa certa idade ou você já tem um problema terminal, alguma coisa assim, pro continente, porque daí você vive o resto de vida e lá você pode ser enterrado normalmente, como acontece em vários lugares do mundo. O quarto fato curioso sobre a Noruega é que lá eles dão um incentivo aos escritores. Quando você publica o seu livro, o seu trabalho, o que acontece? Ele passa por um processo de inspeção de qualidade e aí sim eles compram 1000 exemplares do seu trabalho e eles distribuem por todas as bibliotecas do país. Então isso é um fator bem interessante porque valoriza o trabalho do escritor, mantém eles na ativa, né? Sempre ali com vontade de produzir mais. E também é um negócio que contribui bastante para a cultura de escrita e de leitura do país, né? A gente aqui no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande nesse quesito, porque a gente não tem o hábito de ler, nem mesmo de escrever. Mas lá eles têm todo esse incentivo aos escritores e eu acho bem bacana. O quinto fato é que lá em Svalbard eles têm um silo global de sementes. Ou seja, é um depósito enorme com 1 milhão de sementes do planeta inteiro. Eles fizeram isso, né, pensando em alguma catástrofe que possa acontecer no mundo, para não se perder, né, os alimentos, né? E o mais interessante é que essa quantidade de amostras representa 13 mil anos da história agrícola do planeta. Então tem muita coisa lá. E o sexto fato sobre a Noruega é a cidade de Tromsø. A cidade de Tromsø, para quem não sabe, ela é conhecida como a capital da aurora boreal. Ela se situa no norte do país e está localizada a 350 km de distância do Círculo Polar Ártico, que é onde acontece toda a magia das auroras boreais. Por que essa cidade é conhecida como a capital? Porque ela te oferece a melhor infraestrutura para você curtir todo esse visual. Então ela tem vários lugares que você pode se hospedar e passar por lá por alguns dias e noites para ver tudo isso. E ela te oferece um conforto diferenciado. Então, dependendo do lugar que você vai para ver a aurora boreal ou até mesmo de outros países, o acesso às vezes não é tão fácil, o deslocamento ali não é tão assim facilitado, então é um pouco complicado. Então essa cidade ela te oferece toda essa visão linda que é a aurora boreal com uma infraestrutura ali show de bola. Por isso que ela é considerada como a capital da aurora boreal. O sétimo fato curioso refere-se às igrejas de madeira que existem lá na Noruega. No início da Idade Média, quando os noruegueses se tornaram cristãos, foram construídas diversas igrejas para que eles pudessem contemplar essa nova religião. E o que chama mais atenção nessas igrejas são as construções, a arquitetura de lá, que mistura a era viking com o cristianismo luterano deles, que inclusive é a religião oficial de lá, o cristianismo luterano. Pois é, e para quem não sabe, aqui no Brasil nós somos estado laico, tá? Não existe uma religião de fato que é mencionada como uma religião oficial do país. E a nossa oitava curiosidade sobre a Noruega são as prisões. É isso mesmo, são as prisões. Vocês vão entender o porquê. Lá, as prisões são consideradas como prisões de luxo. Por quê? O conceito de prisão para eles é diferente do nosso. Lá, o conceito de você prender, deter alguém é para reabilitar aquela pessoa. E não igual aqui no Brasil, que tem que prender, deixar mofando na cadeia. Por quê? Lá eles acreditam que quando você prende uma pessoa para reabilitar ela, ela vai aprender a lição
e vai voltar para a sociedade e se inserir novamente como um cidadão de bem comum. Então o que acontece? Lá as prisões são quartos privativos e até mesmo, às vezes, tem até prisões que são casas. Que os detentos, eles vivem uma vida normal. Eles têm quartos com frigobar, com TV, banheiro individual para tomar banho. Eles praticam atividades de lazer. Eles fazem, né, tem lugares que eles podem nadar lá em alguns lagos que tem ali por perto das prisões. E tem prisões que eu vi também, que eu achei muito bizarro, que tinha até biblioteca, né? E também tinha até um estúdio de gravações musicais. Então é um negócio muito diferente daqui, porque, como eu falei, aqui a gente tem essa visão de que tem que prender, deixar lá na cadeia, quem sabe, mas lá não. Eles querem formar o cidadão novamente para que ele se reinserça na sociedade. Então eles praticam, além dessas atividades que eu falei, eles também aprendem novos ofícios para poder voltar para a sociedade e até mesmo desenvolver alguma nova profissão, né? Aprender uma nova profissão, melhor dizendo. E um ponto que é interessante destacar é que esse modelo deles, né, essa filosofia deles de reabilitar e não aprisionar as pessoas, ela, pelas estatísticas, tem dado muito certo, porque a taxa de reincidência dos ex-detentos, que no caso reincidência é quando uma pessoa que vai presa, ela sai da cadeia e depois volta a cometer atos ilegais. Essa taxa de reincidência na Noruega, ela é mais ou menos ali em torno de 20%, ou seja, de todas as pessoas que vão presas, só 20% voltam a cometer novos atos, né? No caso do Brasil e dos Estados Unidos, fica ali entre 80% a 86% esse nível de reincidência. Então você vê que é uma disparidade muito grande, né? E aí você vê a importância da educação, né? A gente pensa que, por exemplo, um pai e um filho, né? Eu vou bater porque vai aprender. Mas não é bem assim que funcionam as coisas, né? Às vezes você ensinar a pessoa a seguir o caminho talvez seja uma metodologia que funcione melhor do que você querer impor a força, né? O nono fato curioso é que fica na Noruega a cidade mais chuvosa da Europa. Bergen, ela é a segunda maior cidade do país e é rodeada por 7 montanhas. É um lugar muito bonito. Tem uma média de 250 dias de chuva por ano, ou seja, quase o ano inteiro. Você imagina morar num lugar desse, né? Que chove praticamente todos os dias, né? Deve ser complicado. Bem complicado. E nosso 10º e último fato sobre a Noruega é que a Noruega possui o maior IDH do mundo. Para quem não sabe, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E para calcular esse IDH são levados em considerações 3 fatores, 3 indicadores, que é a saúde, a educação e a renda. A Noruega está em primeiro lugar, na primeira colocação, e o Brasil está na 84ª, na posição 84. A forma como se calcula esse índice é assim, é de 0 a 1, ou seja, quanto mais perto de 0, menor é o índice de desenvolvimento, e quanto mais perto de 1, maior será. E a Noruega, ela tem um dado ali de 0, o número é 0,957, 957, enquanto o Brasil está com 0,765. O IDH brasileiro é considerado como médio e o da Noruega já é considerado como muito alto, ou seja, é o melhor do mundo. Então, para vocês entenderem, no âmbito de saúde, eles avaliam a expectativa de vida média da população geral. No âmbito de educação, eles avaliam a alfabetização e a escolaridade também da população geral. E no âmbito de renda, o que eles avaliam é o PIB per capita e o PPCP. O PPCP, para quem não sabe, é o poder de paridade de compra. Só para vocês entenderem um exemplo rápido, é assim. Vamos supor que a Fabíola tem 10 reais aqui no Brasil e eu tenho essa mesma quantidade de dinheiro, mas convertido na moeda da Noruega, que seria a coroa norueguesa, vamos dizer assim. Com esses 10 reais, a Fabíola consegue comprar aqui no Brasil, vamos supor, 10 itens, e eu consigo comprar 20 itens lá na Noruega. Ou seja, isso quer dizer que o meu poder de paridade de compra, o meu poder de aquisição é maior do que o da Fabíola. Então, quanto maior for esse indicativo aí de poder de compra, ele vai ser melhor na sua nota lá do IDH. E esses foram os 10 fatos curiosos sobre a Noruega. Tem muito mais coisas, né? Só que a gente resolveu trazer esses pra vocês. E a gente espera que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, que vocês tenham gostado desse vídeo.
E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Exatamente, por isso é muito importante, galera, isso ajuda bastante a gente. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo os nossos novos conteúdos sempre quando sair. Também não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, o @traçosdomundo, porque a gente tá sempre postando bastante coisas lá. Tem outras coisinhas que também a gente posta lá, às vezes que também não vem pra cá pro YouTube. Então segue lá a gente para acompanhar as nossas andanças aí também, quando a gente viaja. E é isso aí. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e comentar também. Valeu, tchau!